Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre a torre de vidro da empresa Indústrias Globais Williams. Lá dentro, todos cochichavam a mesma coisa. O CEO Jonathan Williams vai se casar com uma mulher que manca, uma enfermeira. Ninguém entendia. Ele, o homem mais poderoso do país, rico, bonito, admirado por todos. Por que ela? Seu nome era Helena Moore, uma mulher de sorriso gentil, mas marcado pelo sofrimento. Dizia-se que ela havia sobrevivido a um grave acidente, que caminhava com dificuldade e que vivia sozinha há anos. Durante a cerimônia, Jonathan parecia calmo e emocionado, como se tivesse acabado de encontrar um tesouro perdido. Mas o que ninguém sabia era que essa união escondia um segredo mais profundo que o amor, porque na mansão do CEO também morava Liam, seu único filho, um jovem de 20 anos, órfão de mãe desde o nascimento. No dia em que seus olhares se cruzaram, algo dentro dele se quebrou. Os olhos dela, a voz dela, o jeito como ela olhava para ele. Tudo lhe parecia estranhamente familiar. E quando Helena descobriu um pingente de prata no quarto de Liam, o mesmo que ela havia perdido 20 anos antes, no dia em que seu bebê lhe foi tirado ao nascer, ela entendeu tudo. Liam, ele era filho dela. E o homem com quem ela acabará de se casar, era o pai de seu filho. 20 anos antes, a chuva batia com força nas janelas de um pequeno hospital rural, em algum lugar do estado de Michigan. Uma jovem Helena Moore, com apenas 22 anos, segurava um bebê recém-nascido nos braços. Seus olhos brilhavam com lágrimas, uma mistura de alegria e medo. Ela não era casada. E o homem que ela amava, Jonathan Williams, acabará de ser nomeado vice-diretor de uma grande empresa familiar. O amor deles fora apaixonado, mas secreto. Jonathan vinha de uma família rica e influente, um mundo onde uma enfermeira jovem e sem dinheiro não tinha lugar. Ao saber que ela estava grávida, ele entrou em pânico. Este não é o momento certo, Helena. Minha família não entenderia. Deixe-me resolver as coisas, prometo que voltarei. Mas ele nunca mais voltou. Helena esperou sozinha até o dia do parto. E quando seu filho nasceu, ela o abraçou forte, prometendo protegê-lo de tudo. Ela lhe deu um nome, Liam. Mas apenas algumas horas depois, enquanto ela dormia exausta, homens de terno entraram no quarto. Quando ela acordou, o berço estava vazio. Disseram-lhe que o seu bebê tinha morrido. Nenhum corpo lhe foi mostrado. Apenas um certificado e silêncio. Helena gritou, implorou e buscou a verdade durante anos. Até que um acidente de carro, alguns anos depois, a deixou mancando e destruiu sua vida para sempre. Ela acabou deixando a cidade, fugindo da lembrança de um amor perdido e de um filho desaparecido. Mas no fundo, ela nunca deixou de ter esperança. Um dia, eu o encontrarei, eu saberei. Uma mãe sempre sabe. 20 anos haviam se passado. Jonathan Williams havia se tornado um magnata respeitado, CEO de Indústrias Globais Williams. Casado, divorciado e depois viúvo, ele vivia sozinho com seu filho Liam, um jovem brilhante porém rebelde, que não suportava a frieza do lar familiar. Jonathan jamais se esqueceu de Helena. Cada vez que passava por uma enfermeira, cada vez que via uma jovem com um sorriso gentil, seu coração se apertava. Mas ele se convenceu de que o passado deveria permanecer enterrado. Certa manhã, após uma conferência em Chicago, Jonathan sentiu-se mal. Uma estranha fadiga, uma tontura repentina. Seu motorista o levou às pressas para o hospital mais próximo. E foi aí que o destino o alcançou. Na sala limpa, uma enfermeira entrou para inserir um soro intravenoso. Ela estava mancando um pouco. Seu olhar, ao mesmo tempo bondoso e triste, o atingiu em cheio. Senhor Williams, o senhor está se sentindo melhor? Sim, obrigada. Mas, já fomos apresentados? Helena ergueu o olhar, paralisada. Seu coração deu um salto. Aquela voz, aquele olhar, impossível de esquecer. Acho que não, senhor, respondeu ela calmamente. Ela tentou manter a postura profissional, mas suas mãos estavam tremendo. Jonathan ficou olhando para ela por um longo tempo, incapaz de desviar o olhar de seu rosto. Algo nela o fez lembrar de uma antiga e dolorosa memória que ele pensava ter sido apagada. Ele permaneceu em observação por várias semanas. E todos os dias Helena vinha ver como ela estava, conversava um pouco, sorria timidamente. Um laço estranho estava renascendo, lenta e naturalmente. Por fim, Jonathan ofereceu-lhe um jantar como forma de agradecimento. Ela recusou a princípio, mas depois aceitou. Naquela noite, em um pequeno restaurante da cidade, o tempo pareceu parar. Eles conversaram sobre o passado, suas feridas, sua solidão.
Ele contou a ela que havia perdido a esposa 15 anos antes e que criará o filho sozinho. Ela confidenciou a ele que nunca tivera um filho, mas que às vezes sentia um vazio no coração, sem entender por quê. E sem perceber, eles se apaixonaram novamente. Um amor mais maduro e profundo, que nasce das cinzas do passado. Alguns meses depois, Jonathan estampou a primeira página dos jornais. O CEO Jonathan Williams anuncia seu casamento com uma enfermeira deficiente. O mundo dos negócios riu, sua comitiva o criticou, mas ele não ligou. Pela primeira vez em 20 anos, ele se sentiu vivo. A casa dos Williams brilhava intensamente. O salão principal havia sido decorado para receber a nova esposa do CEO. Mas por trás dos sorrisos, uma tensão latente pairava no ar. Liam Williams, o único filho de Jonathan, encarava a foto do casamento na lareira. Ele não conseguia acreditar. Seu pai, o empresário mais durão que ele conhecia, tinha acabado de se casar com uma enfermeira? E não qualquer mulher, uma mulher deficiente, mais velha, simples, sem prestígio. Isso é ridículo, murmurou ele. Ele perdeu a cabeça. Seu amigo Mark, que estava presente naquela noite, deu de ombros. Talvez ele realmente a ame, cara. Seu pai tem o direito de ser feliz, não tem? Feliz? Com ela? Impossível. Mas tudo mudou no dia em que Helena cruzou a soleira da casa. Ela entrou com um sorriso tímido, apoiando-se em sua bengala. Seu vestido bege delineava seus movimentos delicados, e seu olhar percorria a sala carregado de emoção. Ela parou abruptamente ao ver Liam. Um jovem esguio, com os mesmos olhos castanhos que Jonathan um dia teve. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela sentiu o coração apertar sem saber por quê. Você deve ser Liam, disse ela com a voz trêmula. Sim, respondeu ele friamente. Bem-vindo, suponho. Ele a cumprimentou brevemente e depois desviou o olhar, mas esse encontro o perturbou profundamente. Durante o jantar, ele a observou em silêncio. Cada gesto, cada sorriso, cada entonação. Ele sentiu algo estranho, uma conexão inexplicável. Mais tarde, sozinho em seu quarto, ele olhou para um pequeno pingente de prata que sempre usava no pescoço. Uma enfermeira idosa do hospital onde ele nasceu lhe deu o objeto, dizendo que pertencia à sua mãe biológica, uma mulher que morreu no parto. Mas naquela noite, pela primeira vez, ele sentiu uma dúvida. Ele voltou a pensar nos olhos de Helena. A sua voz trêmula. E o jeito como ela olhou para aquele pingente, como se já o tivesse visto antes. Enquanto isso, Helena chorava sozinha no quarto de hóspedes. Ela reconheceu a joia assim que a viu no pescoço de Liam. Era dele. Aquela que ela havia perdido no dia em que seu bebê foi roubado. Não, é impossível, ela murmurou soluçando. Não pode ser ele, não meu filho. Mas, no fundo, uma certeza estava surgindo. E essa verdade ameaçava destruir tudo. A noite havia caído sobre a mansão Williams. O vento soprava suavemente através das cortinas, e no silêncio da casa, Helena não conseguia dormir. Seu olhar permaneceu fixo no pingente que ela vira novamente no pescoço de Liam. Cada batida do seu coração sussurrava a mesma coisa para ela. É ele. É meu filho. Mas como podemos ter certeza? E acima de tudo, como se pode viver com tal verdade? Na manhã seguinte, Jonathan saiu para uma reunião de negócios. Helena aproveitou a ausência dele para revistar o escritório. Não era da sua natureza, mas ela precisava saber. Ela precisava saber a verdade, mesmo que isso destruísse tudo. Ela abriu as gavetas, as pastas, os arquivos, até que se deparou com uma velha caixa de madeira escondida atrás de alguns documentos fiscais. Lá dentro havia fotos amareladas, uma pulseira do hospital e uma carta amassada. Suas mãos tremeram ao ler o nome gravado na pulseira. Bebê Williams, nascido em 12 de abril de 2005, mãe, Helena Moore. Ela sentiu as pernas fraquejarem sob o peso do corpo. Lágrimas ardentes brotaram em seus olhos. Tudo ficou claro. Liam era seu filho. E Jonathan era o homem que tinha feito aquele bebê desaparecer. Naquela noite, quando Jonathan voltou para casa, encontrou Helena sentada na sala de estar, com a caixa no colo. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto paralisado de dor. Helena, o que você está fazendo com isso? Ele perguntou, preocupado. Você sabia disso, Jonathan? Ela murmurou com a voz trêmula. O que é? Esse Liam é meu filho. Jonathan recuou em choque. O quê? Não, isso não é possível. Ela abriu a caixa e mostrou-lhe a prova, a pulseira, a carta e uma foto antiga dela na maternidade. Você sabia que me disseram que meu bebê estava morto? Helena, eu não sabia de tudo. Minha família. Sua família roubou meu filho. Ela gritou em meio a lágrimas. Disseram-me que ele tinha sido colocado com outra família, que era o melhor para ele. Eu era jovem, ingênua.
Achei que estava fazendo a escolha certa. Fez-se silêncio. As palavras já não tinham qualquer significado. Jonathan ajoelhou-se diante dela, chorando. Se eu soubesse, eu jamais teria te deixado. Você me deixou sozinha. Você roubou minha vida. E agora, você é meu marido. E meu filho vive sob o seu teto sem saber quem eu sou. Naquele instante, uma voz trêmula ecoou pelo corredor. Liam. Ele tinha ouvido tudo. Seus olhos estavam bem abertos, seu rosto pálido. Mãe. Ele sussurrou. Helena ficou paralisada. Jonathan ficou sem palavras. Você é minha mãe? Ela se levantou lentamente, com lágrimas nos olhos, e o tomou em seus braços. Sim, meu filho. Eu nunca parei de te procurar. Liam caiu em prantos, agarrando-se à mulher que sempre sonhara em conhecer. Jonathan, de joelhos, observava a cena devastado, mas grato. Sua família acabará de se reconstruir, sobre as ruínas de mentiras. Alguns meses depois, Helena, Jonathan e Liam apareceram juntos na primeira página dos jornais, não mais como o CEO e sua esposa incompetente, mas como uma família reunida pelo destino, após 20 anos de separação. E desta vez, nada nem ninguém poderia separá-los.